digital com o telemóvel 966 424 965. L'Artista Cocorini. Esperamos por si. Até já. Também com restaurante e pizzaria na Catreia de São Paio. Entre as 10 da manhã e o meio-dia na Boa Nova. Todas as manhãs de segunda a sexta-feira. Outras conversas. Mais uma vez, muito bom dia. Estamos de regresso ao programa Outras Conversas na Rádio Boa Nova, depois de atualizarmos a informação no simultâneo informativo com a Rádio Renascença. Vamos estar até ao meio-dia e tal como temos vindo a referir nesta manhã, neste dia 25 de novembro, assinala-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres e numa parceria com o município de Oliveira do Hospital, através da equipa de Projeto Igualdade Local Cidadania Responsável, vamos assinalar esta data com convidados em estúdio, aliás, convidadas em estúdio, e vamos já cumprimentá-las. Só lembrar que a violência contra as mulheres e a violência doméstica é um crime público, todos devem denunciá-lo através do número 800-202-148 e já nesta manhã o Primeiro-Ministro António Costa já dizia nas primeiras informações já veiculadas pela nossa comunicação social nacional, dizia hoje que entre marido e mulher se deve mesmo meter a colher. Vou então saudar as convidadas em estúdio, Ana Rodrigues, a coordenadora do Projeto Igualdade Local Cidadania Responsável, também a professora Teresa Serra, a conselheira municipal para a Igualdade, e Patrícia Santos, jurista do Projeto Igualdade Local Cidadania Responsável. Muito bom dia às três, sejam bem-vindas mais uma vez à Rádio Boa Nova. Muito bom dia. Também dizer que é esperada nesta mesa, porque foi convidada e contamos que ainda possa estar junto de nós a doutora Célia Franco, a psiquiatra responsável também pela consulta de saúde mental no Centro de Saúde de Oliveira do Hospital, que deverá juntar-se a nós também para esta conversa. Vamos ver se será ainda possível nesta manhã. Também apenas aqui uma contextualização. Dados da Associação de Apoio à Vítima dizem-nos já neste dia 25 de novembro que entre 2013 e 2018 43.456 processos de apoio a pessoas vítimas de violência doméstica foram então sinalizados. Destes, a registrar 104.729 factos criminosos nesse período. Dizer também que a residência comum continua a ser o local de maior ocorrência dos crimes. As vítimas continuam a ser maioritariamente do sexo feminino, num total de 86%. Também dados que já foram revelados na semana passada do Observatório de Mulheres Assassinadas dão conta de que mais de 500 mulheres foram assassinadas nos últimos 15 anos e no nosso país, neste ano, entre 11 de janeiro e 12 de novembro, já morreram 28 mulheres, algumas delas baleadas, outras estranguladas ou espancadas, a maioria vítima de violência doméstica. São números que nos obrigam a refletir, a todas e a todos. Ana Rodrigues, olá, seja bem-vinda mais uma vez então à Rádio Boa Nova, é responsável, é coordenadora então deste projeto Igualdade Local Cidadania Responsável, que muito tem alertado no nosso Conselho para esta problemática e convém todos os anos e todos os dias continuar a alertar, continua a ser necessário e importante alertar para esta problemática. Sim, bom dia a todas e a todos e desde já agradecer mais uma vez à Rádio Boa Nova por ser a nossa parceira por excelência nestas questões. Este projeto, esta equipa de projeto, existe realmente e em grande parte para estas questões, para mexer com estas questões, para alertar consciências, para agitar consciências, para que não nos esqueçamos que elas existem. Muitas vezes fruto dos progressos e da melhoria
de algumas das condições de vida e da forma como as mulheres e os homens hoje em dia se relacionam, tendemos a achar que já não existe, ou que é um problema menor ou que já não existe de facto. Continua a existir. O facto de em Portugal, nos últimos 15 anos, terem morrido mais de 500 mulheres em circunstâncias de violência doméstica, ou seja, às mãos de quem as deveria proteger, normalmente em situações de intimidade, faz-nos crer que realmente ainda não é de todo dispiciente nós continuarmos a falar sobre estas questões e a alertar. É muito grave, não é? Quando quando se vive com alguém que não nos protege. É o mais grave, porque é um contrassenso completo, não é? Quando estamos com alguém em relação de intimidade, em relação de conjugalidade, é exatamente para nos proteger, é exatamente para nos sentirmos o mais à vontade possível, e quando acontecem estas questões é o pior que pode acontecer. Aquilo que este relatório da UMAR, portanto da União de Mulheres Alternativa e Resposta, e através do seu Observatório de Mulheres Assassinadas, nos vem descobrir, pôr a nu, nos vem descobrir é exatamente esta realidade. É que é nas relações de intimidade que a grande maioria dos feminicídios, portanto das mortes de mulheres em violência doméstica acontecem, e também num contexto já de violência, grande parte das vezes, continuada. Portanto, há sinais de que estas coisas podem vir a acontecer, e temos cada vez mais que alertar para o facto de continuarem a acontecer e que não tem que ser assim. Quando acontece o extremo, que é a violência física e depois a morte, para trás já poderá existir muitos anos de violência psicológica, portanto é preciso que haja uma tomada de consciência. Lembrar também, dizer a todos que estamos a transmitir no FM da Rádio Boa Nova, em 100.2, mas também estamos a transmitir em direto no nosso Facebook. Quem nos está a ouvir e a ver pode também deixar uma mensagem, pode deixar uma questão no nosso Facebook, algo que queira ver respondido aqui na Rádio Boa Nova, porque também contamos em estúdio, se só agora nos sintoniza, contamos em estúdio com Patrícia Santos, jurista do Projeto Igualdade Local Cidadania Responsável, que poderá dar respostas a quem tem algumas dúvidas sobre esta matéria, e também a própria Ana Rodrigues, que é coordenadora deste projeto, porque há soluções para casos de pessoas que possam estar numa situação de violência doméstica e que não saibam muito bem como agir, portanto podem também deixar algumas questões ou partilhar também connosco algumas ideias. Basta fazerem isso através da nossa página do Facebook, ou também nos podem ligar através do 238-605-205, 238-605-206, mesmo não se querendo identificar, podem fazê-lo, estamos com linhas abertas para o poderem fazer. Ana, portanto, falamos da importância de continuarmos a abordar esta temática, falamos de números nacionais. Só nos últimos 15 anos 500 mulheres morreram, e neste ano já vamos em 28. Em 28. E aquilo que o estudo, e isto é um estudo científico e deve fazer-nos refletir em toda a sua plenitude, é que realmente este histórico de violência já fazia prever, em algumas vezes, um desfecho menos bom. Em 55% dos casos analisados, já havia um histórico de violência nesta relação. E também, outro dado preocupante tem a ver com o conhecimento desse contexto de violência. Como disse há pouco e bem, isto é um crime público. A todos nós é possível sinalizar este crime. Mais do que isso, estamos obrigados a fazê-lo. Em 71% das situações analisadas por este estudo, é dito nele, é muito provável que alguém próximo já tivesse conhecimento de tal violência. Tendemos a não valorizar aquilo que se vai passando entre portas.
fechadas. Aquilo que a campanha que hoje foi lançada, ou há uns dias foi lançada, a propósito deste dia, com vários cartazes, é exatamente desmistificar estas ideias feitas que temos de que entre marido e mulher não se mete a colher. O cartaz diz isso mesmo, mete-se a colher. E outros ditados populares que são aqui um bocadinho desmistificados, porque realmente isto é algo que nos toca a todos e pode tocar a todos. Portanto, é importante que estejamos cada vez mais despertos e que saibamos como devemos fazer para fazer chegar estas situações, portanto, até nós, para que isto não se repita. Os vizinhos, por vezes, são aqueles que percebem, há um barulho, não é? Os barulhos em casa, um grito ou algo Exatamente. Que seja estranho, portanto, devem estar atentos e devem meter a colher. Ainda que, por vezes, sejam um pouco reticentes ao fazê-lo. Ana, já vamos também perceber qual é que é a realidade a nível local. Passo já aqui também a palavra à professora Teresa Serra, mais uma vez se junta a nós, à Rádio Boa Nova. Muito obrigada por mais uma vez vir até aos nossos estúdios, sempre para falarmos destes temas. A professora Teresa Serra, que é conselheira municipal para a igualdade, sabemos que é um tema que assume com grande fervor. A professora Teresa Serra ainda se assusta ao ver estes números, ao saber que de facto há mulheres que sofrem às mãos dos homens, às mãos dos maridos, às mãos daqueles com quem casaram, com quem prometeram viver sempre em amor. De facto, isso não acontece. Muito bom dia a todos. Obrigada pelo convite que me fizeram para estar aqui. Na verdade, é um problema que me preocupa, e até confesso, desde nova. Porque já na minha aldeia, na altura, portanto, há 70 e tal anos, eu via casais já idosos, mas que ainda eram naquela submissão de andar a pedir o tostão para comprar o carapau. E, portanto, eu, novita, dizia assim: como é que é possível? Então, a mulher trabalha tanto em casa, lava a roupa, faz isto, faz aquilo, e não tem um tostão. E, portanto, isso ao longo da minha vida foi sempre marcando. Hoje em dia, acho que eu defendo o direito e a igualdade, mas não sabem respeitar essa igualdade, nem o homem, nem a mulher. Porque hoje também já notamos que não há só agressividade na parte de homem e mulher. Também já há de mulher-homem. Ainda que as mulheres sejam em maior número as vítimas, sim. Mas também... E mais vítimas e mais sofridas. O alerta que eu deixava hoje aqui era o primeiro sinal que a mulher sinta de que já não há o amor com que ela casou e ela pensou ter pela vida fora. E ter confiança nesse marido, ou no companheiro com quem vive, seja quem vive maritalmente. Portanto, é o marido e é a mulher. E logo nos primeiros sinais que note algo de diferente, não deve de ficar assim: foi hoje porque estava mal disposto, foi hoje porque vinha de trabalho excitado. É o primeiro sinal, que é uma das coisas que eu peço. A primeira bufetada que seja dada é pedir logo ajuda. Ou ter uma conversa aberta com o companheiro, dizer: mas o que se passa, o que tens, o que precisas, e vamos os dois pedir ajuda para ti e para mim. Portanto, não deixar sempre a culpa, por exemplo, só do outro lado, e às vezes pode conciliar-se, e eu tenho experiência também disso, de um casal que uma vez me pediu ajuda, que eram pais de uns alunos meus, e acabaram por separar, mas não houve violência. Acabaram por compreender que, para bem dos filhos, era melhor cada um viver na sua casa, e fizeram-no em sossego. Hoje não acontece isso, mas peço mais uma vez às mulheres, que é o primeiro sinal, peçam ajuda até ao médico de família, que vão ao seu doutor: passa-se isto, o meu marido nem era assim, mas agora anda assim, o que me pode ajudar? Depois também me preocupa outra coisa, é que nós, na verdade, a sociedade preocupa-se muito com a vítima.
Mas eu, às vezes, interrogo-me e digo, e o agressor? Porque é que ele é agressivo? Porque é que ele mudou de comportamento. Não devia haver a nível nacional e depois a nível local, eu irei procurar falar sobre isto, porque é uma das coisas que me tem feito meditar, depois de uma ação de formação precisamente sobre a violência doméstica, em que houve alguém que falou sobre isto. Toda a gente fala na vítima, não fala no agressor. E quantas vezes o agressor não age inconscientemente? Talvez a primeira bofetada, ao primeiro grito, à primeira agressão já assim forte, e por vezes os filhos a assistirem. Filhos que não têm culpa nenhuma de ter vindo ao mundo, vieram porque o pai e a mãe quiseram, portanto não têm culpa. Então que haja algo, e vou tentar ver se no nosso conselho será possível, para o agressor. E mais uma vez reforço, as mulheres, por vezes querendo, conseguem às vezes, quando a violência não é assim tão, dar a volta. Se forem capazes de pedir ajuda para elas, como controlar o marido, o companheiro. Quando tal ainda seja possível. Pois, mas isto tem precisamente de ser esse alerta muito cedo. Se deixam, amanhã passa e amanhã ele já não volta quando vão. Já não há hipótese. Portanto, estamos a falar do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Só lembrar a quem só agora nos sintoniza na Boa Nova, hoje é dia 25 de novembro, assinala-se esta data. Na Boa Nova estamos numa parceria com o município de Oliveira do Hospital a levar a efeito este programa especial, através também com o apoio da equipa do Projeto Igualdade Local Cidadania Responsável, um programa em direto no FM da Boa Nova em 100.2 e também no nosso Facebook. Pode interagir connosco ligando 238-605-205, 238-605-206. Também pode falar connosco, lançar-nos alguma questão, também deixar algum comentário através da nossa página do Facebook. Também temos connosco em estúdio Patrícia Santos, jurista do Projeto Igualdade Local Cidadania Responsável. Patrícia, também muito obrigada por se juntar a nós nesta manhã de segunda-feira, neste dia tão especial em que se desafia a que se alterem estes lemas, em que também hoje se pede e se pede para que se alterem estes lemas do quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. Pede-se antes, quanto mais me respeitas, mais eu gosto de ti. É preciso também que as pessoas estejam a par dos mecanismos que estão, sobretudo as vítimas, os mecanismos que estão ao alcance delas. Uma vítima de violência doméstica, alguém que esteja a passar por um momento menos positivo, não sabe como sair daquela situação ou não sabe pelo menos a que porta bater. Que mecanismos é que existem? De que forma aquela mulher ou aquele homem, caso seja, pode pedir ajuda? Que ajuda é que, no caso, o município de Oliveira do Hospital tem disponível para esta mulher ou este homem? Antes de mais, bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui presente com, sobretudo mulheres, não é? Somos todas mulheres, a falar sobre um assunto que eu acho que é de facto muito importante. Eu, antes de responder à questão que diretamente me colocou, gostaria só de fazer um pequeno apontamento. O dia de hoje, portanto, assinalamos o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Falamos sobretudo de violência doméstica. A verdade é que toda esta violência contra as mulheres vai muito para além daquilo que é a violência doméstica. E eu gostaria só de fazer este apontamento, porque também esse tipo de atos, portanto, implica uma atenção redobrada por parte da comunidade e muitas vezes também a própria denúncia, alguns configurando inclusivamente também crimes públicos, e eu acho que é importante também chamar a atenção para isso. Temos, nomeadamente, um instrumento legal que começa por ser internacional, mas entretanto já foi transposto também para a nossa ordem jurídica, que é a Convenção de Istambul, e que se refere exatamente a isso, portanto, ao combate à violência contra as mulheres e violência doméstica. E o que decorre desta Convenção, muito importante e com interesse para a matéria que estamos hoje a abordar, é a distinção, no fundo, entre violência contra as mulheres e violência doméstica. Ou seja, violência contra as mulheres até no local do trabalho. Exatamente, não é? Exatamente. E era isso basicamente que eu queria
no fundo também aqui numa perspectiva mais open mind e para as pessoas perceberem que estamos a falar de muito mais. Falamos de importunação sexual, o vulgo, portanto o piropo, não é, mais conhecido como o piropo, e que neste momento tem inclusivamente, portanto, está criminalizado, portanto tem disposição no Código Penal e é criminalizado. Falamos no assédio sexual, no trabalho, que é o mais vulgar. Falamos no casamento forçado, que são situações que nós vamos verificando também já no dia-a-dia. Falamos, se calhar, de um tema menos conhecido da maior parte daqueles que nos ouvem, que é a mutilação genital feminina, que também já tem, portanto, consagração no nosso Código Penal, no nosso ordenamento jurídico. E todos estes, o crime de violação, todos estes crimes, podemos dizer que são crimes contra as mulheres e que são crimes de género, no sentido de que, tal como a violência doméstica, para além de também serem exercidos sobre homens, mas maioritariamente são as mulheres as vítimas deste tipo de crimes. E, portanto, eu chamo a atenção para isso. Não falamos só, quando falamos de violência contra mulheres, não falamos só de violência doméstica, falamos de muitíssimo mais. Apesar de a violência doméstica ser efetivamente o crime que nos é, no fundo, mais familiar, mais próximo, não é? Todos os outros, se calhar, têm uma dimensão mais reservada e não são tão visíveis. Relativamente à questão que me colocou diretamente, a violência doméstica, antes de mais, eu gostaria de chamar a atenção para uma questão, e isto faço enquanto técnica de apoio à vítima, porque eu já fui voluntária na APAV, e foi uma das coisas que foi-nos sempre ensinadas, portanto, desde o início. O fenómeno da violência doméstica é complexo, e, portanto, temos sempre que ter muita atenção na forma como tratamos esta matéria. E digo isto por uma simples razão. O crime, portanto, tem natureza pública, ou seja, qualquer um de nós tem a possibilidade de denunciar e de participar neste tipo de crime. Obviamente pode não ter a certeza, mas desde que decorram indícios de que existe ali uma situação de violência doméstica, portanto, deverá fazer a participação. No caso da Oliveira do Hospital em específico, para facilitar a compreensão, poderão dirigir-se a uma esquadra da GNR, fazer a participação, sinalizar, poderão dirigir-se diretamente ao Ministério Público e fazer lá a participação, portanto, no fundo, dizerem, relatarem aquilo que conhecem, aquilo que sabem, não é? Poderão dirigir-se inclusivamente ao município e junto à equipa da ação social, e nós depois encaminharemos dentro daquilo que for possível para as entidades competentes. Portanto, esta será sempre a primeira ideia. Portanto, a pessoa tem conhecimento, há uma situação que percebe que não é normal, pelo menos dentro do seu quadro mental, daquilo que são os seus princípios, não é normal, e independentemente da configuração legal, as pessoas não são juristas, também não têm que o ser, basta que percebam que há uma situação que não é correta. E, portanto, participam, ou então, se tiverem alguma dúvida, não saberem se é um caso ou não que configura violência doméstica, podem sempre pedir apoio, podem ir ao município, nós tentamos encaminhar dentro do que for possível, podem recorrer inclusivamente à APAV, portanto, que tem uma linha também de apoio de linha nacional, tem um gabinete em Coimbra, que presta apoio jurídico, também presta apoio psicológico, portanto, o que não devem fazer é não sinalizar, isso é que é importante, é sinalizar. Depois as questões jurídicas, se configura crime de violência doméstica ou outro tipo de crime, se estamos em não condições para avançar, isso depois é outra questão e que terão que ser as autoridades competentes a decidir, mas o primeiro passo efetivamente é denunciar. Uhum. Há uma linha de apoio, não é? O município tem uma linha de apoio. O município tem uma linha de apoio social que também faz o encaminhamento nestas situações, que é o 238-605-260. É direta para o Gabinete de Ação Social e nós depois tentaremos encaminhar para os locais próprios. Existem as linhas nacionais. E depois há todo um sigilo que completamente, a confidencialidade, o sigilo, sempre nessas condições, porque estas situações também a isso obrigam, tal como quaisquer outras da ação social, mas estas em grande parte. Muito Eu bem. queria só fazer aqui um apontamento, já agora, para algumas coisas que foram ditas. E falou-se aqui das vítimas indiretas destas questões, e estamos a falar com base os filhos, não é? Os filhos, estas 28 mortes deste ano deixaram 45 órfãos, e isto é muito preocupante. Portanto, devemos mesmo estar atentos e fazer a nossa parte enquanto comunidade, que é ajudar estas pessoas, e quando não sabemos, como dizia a Patrícia, pelo menos tentar perceber se existe ali qualquer coisa. Depois corresponde às entidades fazerem o seu trabalho e verem o que podem fazer, mas relatar sempre. Vamos então passar agora também a palavra à doutora Célia Franco, que entretanto se juntou a nós. Já tínhamos anunciado que a doutora Célia Franco se juntaria a nós um pouco mais tarde nesta conversa, neste programa que iniciámos pouco depois
depois das 11 da manhã. Falamos do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, neste dia em que se assinala esta efeméride, neste programa em parceria com o município de Oliveira do Hospital. A violência contra as mulheres e a violência doméstica é um crime público, todos temos o dever de o denunciar. A doutora Célia Franco é médica psiquiatra, é também responsável pela consulta de saúde mental, também disponível aqui no Centro de Saúde de Oliveira do Hospital. Doutora Célia, muito obrigada por se juntar a nós aqui na Rádio Boa Nova, seja bem-vinda. Doutora Célia, é também através da sua consulta que por vezes é possível perceber sinais de existência de situações de facto de violência contra as mulheres. É fácil perceber algumas ocorrências desse género? Bom dia, começo por pedir desculpa de só chegar agora. Enfim, é fácil perceber que há coisas que não estão bem. Agora, fazer o diagnóstico da situação é muito complexo. Normalmente, quem nos chega primeiro são as vítimas, a maior parte das situações, e que vêm muitas vezes com problemas que não são específicos. Vêm porque andam nervosas, vêm porque não dormem ou porque não estão a ter rentabilidade nos locais de trabalho, e até as queixas às vezes orientam-nos noutros sentidos. Muitas vezes só muito mais tarde, ao longo do seguimento, é que conseguimos apurar onde é que está o foco da questão. Depois, há uma série de complexidades, porque o agressor pode ser um doente, uma pessoa com doença, que tem que ser também apoiado e avaliado. Muitas vezes pode ter que se recorrer até à justiça no âmbito da compulsividade para iniciar um tratamento que o justifique. E como já foi aqui falado, temos sempre a questão dos menores e das crianças e dos filhos até já maiores, mas que também sofrem com tudo isto. Portanto, há um agregado familiar em sofrimento e são situações muito complexas. Mas, no caso, a doutora começa por tratar a vítima, porque é ela que chega com sinais de que não estará bem, mas há instantes a Conselheira Municipal para a Igualdade, a professora Teresa Serra, falou da necessidade de se tratar o agressor. Agora também a doutora Célia Franco falou também da questão do agressor. Se calhar é difícil chegar ao agressor. Às vezes sim, muitas vezes sim, mas outras não tanto. Portanto, nós somos uma equipa, não sou só eu que estou a trabalhar. A nossa equipa aqui em Oliveira é constituída por mim, pela senhora enfermeira e pela assistente social, pela doutora Lourdes, e sempre que há qualquer situação que me alerte de que a família em si pode não estar bem, é obrigatório eu pedir a avaliação, nomeadamente da assistência social da doutora Lourdes e da senhora enfermeira também. Depois a situação é discutida entre nós as três e temos toda uma série de iniciativas no sentido de perceber o que é que se passa. Frequentemente tentamos que o doente ou a doente convença o seu cônjuge a vir à consulta. Podemos fazer visita domiciliária, se entendermos que estão reunidas condições para isso, ou podemos sinalizar para as comissões e esperar que depois as outras, se de facto não conseguirmos voluntariamente que as pessoas venham e que seja possível abordá-las, sinalizamos para as entidades e frequentemente sinalizamos para as entidades competentes. E nesses casos já são situações de violência física? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. A violência no contexto conjugal implica, e no contexto familiar implica todas as outras formas, o insulto, o desvalorizar, o fazer a pessoa sentir-se mal e sentir-se que não tem valor. Portanto, são situações muito complexas e vastas e não é obrigatório que haja agressão física. A pessoa pode se sentir
de tal maneira desvalorizada que não se sente capaz para fazer as coisas, e isto pode ser o início da destruição da própria pessoa. Portanto, Doutora Ana Rodrigues, portanto, o Conselho até está munido de um conjunto de mecanismos que conseguem sinalizar, de facto, vários casos de violência contra a mulher, ou no caso, contra a violência doméstica. No caso da Oliveira do Hospital, olhando para a nossa realidade concelhia, há motivo de preocupação? Eu não diria, há sempre motivo de preocupação quando sentimos que estas questões muitas vezes não vêm ao de cima porque não são descobertas, não é? Não são descobertas pelas vítimas, não são valorizadas pela comunidade, estamos sempre preocupados. Se me pergunta quanto aos números que temos... Os casos que estão a ser acompanhados. Nós temos registro de 22 casos de violência doméstica a decorrer. Ou seja, em acompanhamento, é sim, isso? Mas não sabemos se esta é a realidade factual. Esta é aquela que nos chega, esta é aquela a que temos acesso. Violência física? Não só. Preocupa-nos mais aquilo que não sabemos do que aquilo que sabemos, porque aquilo que sabemos está em acompanhamento, está a ser tratado pelas várias instâncias. Aquilo que não sabemos também nos preocupa. E principalmente, desde há uma série de anos que temos tido esta parceria com o UMAR, e já é o segundo ano que os técnicos, que as técnicas da UMAR vêm cá apresentar os estudos, preocupa-nos quando o Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro, feito em escolas, a adolescentes, a jovens, nos dá os resultados que nos tem dado nos últimos anos. A legitimação das várias formas de violência pelas jovens, isso preocupa-nos imensamente. É sinal de que realmente alguma coisa aqui está a falhar. Porque quando falamos nos dados das mortes, da violência física, e quando até sabemos que são normalmente mais os agressores entre os 35 e os 50 anos, por aí, mas depois há toda um conhecimento que advém já da violência efetivada no namoro, que nos diz que isto não vai correr muito bem. E temos que agir. Temos que agir nas escolas, na educação, nas famílias, para que se perceba que isto não é normal. Há uma série há uma percentagem ainda alta de jovens, quer do sexo feminino, quer do sexo masculino, que acha perfeitamente normal haver controle sobre o que o outro veste, sobre as redes sociais uns dos outros, que acha normal ir escovilhar, esta expressão, ao telemóvel para ver se há mensagens de um e outro. Isto é violência. E, obviamente, não quer dizer que isto vá depois dar noutro tipo de violências, mas isto é violência que não podemos permitir. E é também isto no projeto que sempre nos tem norteado. É agir o mais precocemente possível para que nada disto depois se transforme em algo pior. Uhum. Quando fala em 22 casos de violência doméstica que estão a ser acompanhados de que forma? Portanto, em várias instâncias. Estão sinalizados e estão a ser acompanhados pelo Ministério Público também? Também, alguns. Outros por outras entidades, pela saúde, pela Comissão de Proteção, quando há menores, portanto estão a ser devidamente acompanhados. Muito bem. Não posso deixar de registar o facto de ter entre nós uma médica psiquiatra, e não posso deixar de lhe perguntar, doutora Célia Franco, como é que comentário lhe apraz fazer, uma vez que tem acompanhado certamente muitos casos, o que é que tem levado a este crescer de comportamentos ao nível da violência contra as mulheres? No seu entender, o que é que leva a que haja um aumento da violência sobre as mulheres? O que é que pode estar na gênese deste tipo de comportamentos?
Eu não sei se tem aumentado os comportamentos, sei que tem aumentado a sensibilidade, a sensibilidade para o facto e o estarmos mais atentos, isso sem dúvida. Agora, o que é que pode originar este tipo de comportamentos? Ali a doutora Ana já falou e acho que é importantíssimo, a própria educação. Nós temos que perceber que não podemos insultar, violentar o outro, seja o namorado ou a namorada, ou o pai ou a mãe, portanto, isto faz parte de uma estrutura que na nossa sociedade ficou mais frágil, a hierarquia já não é o que era e, portanto, neste momento, com muita facilidade, as pessoas se insultam entre si, até nas situações mais banais. Portanto, começa logo por aí. Depois, há toda esta ideia e esta permissividade, e a mim assusta-me muito que os miúdos mais novos não estejam a desenvolver o respeito pelo outro, e não é só, de facto, a questão do namorado, o professor, o funcionário da escola. Eu penso que isto é uma cultura de desrespeito que está instalada, que nós temos visto permanentemente nos órgãos de comunicação social e que tem que ser atacada rapidamente, porque a situação deteriora rapidamente. Depois, temos que ter muita atenção às situações de doença. Os próprios consumos de substâncias, o álcool, é um dos fatores muito frequentes envolvidos nesta situação. O álcool, mesmo para pessoas que não se embriaga, altera e desinibe e faz com que as pessoas digam coisas ou tenham atitudes que sem estarem com o efeito do álcool não fariam. Ou seja, mesmo não estando embriagada, a pessoa diz coisas que não diria. Sim, aquela fase de euforia em que se diz que está mais solto é uma fase provavelmente que predispõe mais a este tipo de situações até do que a própria embriaguez já instalada. Portanto, é naquela primeira fase, quando se começa a beber, que é mais fácil acontecerem este tipo de agressões. Depois, as pessoas que bebem regularmente desenvolvem doença que acaba por facilitar e as próprias ideias de ciúmes podem estar relacionadas com o consumo de álcool. Depois, as outras substâncias que também facilitam e desinibem, e depois a patologia, claro, há pessoas que têm doença. Falou aí de uma situação que ainda não tínhamos abordado, a ideia do ciúme, portanto, porque por vezes existe mesmo sem haver qualquer tipo de motivo. Eu não tenho estatísticas, mas na minha prática clínica, que já tem muitos anos, provavelmente um dos fatores mais prevalentes na origem da violência conjugal. É o ciúme. Depois leva ao crime passional. Não é? Exatamente. É o ciúme. Ciúme esse que pode ter fundamentos ou não. Seja como for, tem que ser avaliado, tratado, devidamente tratado. Pode aparecer sem causa nenhuma que o justifique. É muito frequente nas pessoas que bebem bebidas alcoólicas, é um dos efeitos frequentes e, portanto, tudo isto tem que ser avaliado e devidamente orientado. Acredito que muitas pessoas que nos estejam a ouvir a esta hora se revejam naquilo que estamos agora a falar. A doutora jurista do projeto, Patrícia Santos, levantava-me o dedo, queria-me falar alguma coisa sobre eu queria só dar aqui uma chega, porque há pouco não tive a oportunidade e pode ser uma das questões que as pessoas também coloquem a quem nos está a ouvir. A denúncia pode ser feita, portanto, de forma anónima. Eu acho que isto pode ser importante até para salvaguardarem, e isso é uma questão sempre que se dirigirem ao órgão de polícia criminal, portanto, fazerem sempre veicular essa ideia, porque não querem ser identificados, até em virtude de represálias, pode ser até, o agressor até pode ser conhecido. E outra questão muito importante, isto tem a ver especificamente com a vítima. É normal, nestes processos de violência doméstica, de identificação da violência doméstica, em que, reparemos, eu tenho um familiar, um amigo que eu julgo que sofre de violência doméstica, portanto quero fazer a denúncia. Muitas vezes o que acontece é que a própria vítima, no próprio processo, no curso do processo de crime, acaba por ser a única, no fundo, que pode falar sobre aquilo. Ela é a única prova. E muitas vezes ou não presta declarações ou então diz que é mentira. E as pessoas automaticamente, tendo conhecimento disto, o processo é arquivado e, portanto, pensam, não, ela quer manter-se nesta situação de violência doméstica, portanto, eu não vou meter mais, eu vou afastar-me porque ela quer manter-se nesta situação.
Eu chamo a atenção para uma questão que já tinha começado por referir. O processo de todo este fenómeno da violência doméstica é complexo. Aliás, há o fenómeno que passa por várias fases, inclusivamente a lua de mel, portanto, é um fenómeno complexo. É muito complicado para a vítima sair destes processos. E, portanto, se os mais próximos, os amigos, a família, acaba por não ter esta noção e abandonar e afastar-se da vítima, acaba por dar mais força ao comportamento do agressor que sente, portanto ela está isolada, está sozinha, até vai acabar por usar isto contra ela, dizendo, olha, repara, até os teus amigos te abandonaram, até a tua família te abandonou, só me tens a mim. Ainda que as pessoas não queiram invadir e, portanto, também pressionar, até porque a decisão é sempre da vítima, é a vítima que tem que decidir sair, não somos nós que temos de dizer sai imediatamente deste comportamento, não é? Agora, é importante não abandonar, ir fazendo, estar presente, ainda que de forma tranquila, de forma se calhar não tão nítida, ou seja, basta um telefonema, basta estar na rua e falar, dar sempre a ideia ao agressor e à vítima de que não está sozinha, de quando quiser tomar a decisão de sair, portanto, deste tipo de fenómenos, de que tem sempre alguém com quem pode contar, porque se ela se sente cada vez está mais isolada, que as pessoas a abandonam, inevitavelmente nunca mais vai conseguir sair. E é como digo, as pessoas têm que ter compreensão, quem estiver a ouvir em casa e que tenha conhecimento, não abandonem estas pessoas, pelo menos não deixem de manter contacto, saberem como estás, precisas de ajuda. É o mínimo, vai chegar um dia em que provavelmente elas vão acabar por elas próprias querer pedir ajuda. Agora é importante não as abandonar só porque elas mantêm-se porque querem, porque isto não é verdade. Eu só queria deixar esta indicação para quem... Eu sei que é complicado para quem está a ouvir, mas é importante termos esta noção. Mas é, de facto, por vezes há aquela queixa e depois a própria vítima vai lá e retira e diz que não é nada daquilo que está a acontecer. Posso alertar para este facto. A vítima não retira a queixa, porque uma vez que o crime é público, ela não tem possibilidade de retirar a queixa. O que acontece é que muitas vezes ela é a única prova e é chamada a prestar declarações, portanto ela diz que não aconteceu nada, ou seja, a justiça fica sem provas da prática daquele crime, portanto o caso é arquivado. Ela não pode retirar a queixa porque não está na autonomia dela, mas sim, não falando... Mas algum tempo vem-se a verificar, após a sua morte, que de facto aquilo existia. Sim. Que é o que tem acontecido, Sim. não é? Portanto, se calhar a GNR ou a polícia mais próxima deveria estar mais atenta e não esteve. Sim, é como digo, quando existem outro tipo de fenómenos, imaginemos, quando há agressão física, é muito mais fácil de perceber o que é que está ali em causa e eventualmente até levar a vítima a uma medicina legal, portanto a uma consulta médica e sinalizar. Então aí há mais uma prova para além das declarações da vítima. Se for uma situação verbal que também pode configurar violência doméstica, se a vítima não diz efetivamente isto acontece, não sabe, não é? Nós pressupomos, portanto há indícios, mas não conseguimos uma prova efetiva e também não se condena ninguém sem prova. Portanto, é um fenómeno muito complexo. É importante que as pessoas estejam alerta, que vão pedindo ajuda, familiares, amigos. Se não quiserem denunciar, volto a referir, a decisão é da vítima, a mulher, neste caso a mulher porque é o maior número, tem autonomia, temos que respeitar a vítima, independentemente de dizer, então, mas sofre violência doméstica, quer dizer, isso não é normal, tem que querer sair. O fenómeno é muito complexo, volto a dizer, e a doutora Célia provavelmente estará em melhores condições de explicar, não é fácil para uma vítima sair de um fenómeno destes. Pode, doutora. Logo, começa logo porque estamos a queixar-nos de alguém de quem gostamos. Portanto, uma pessoa que casou, que está a viver com outra, às vezes há muitos anos, gosta do seu cônjuge e, portanto, há aqui uma dualidade de emoções. Isto é complexo. Depois há que ter a questão dos filhos, porque muitas mulheres, e isto também há homens, mas de facto a maioria são mulheres, mantêm-se na relação para proteger os filhos, porque sozinhas se calhar não conseguem aguentar o nível de vida para os filhos em condições, por múltiplas situações, e portanto há imensos fatores, e depois há sempre aquela expectativa, ele vai mudar. Sim. E isto vai terminar, e portanto, porque a pessoa quer acreditar. Não é porque o outro é engano, é porque a pessoa quer acreditar que tudo vai mudar. E, portanto, a situação é muito complexa e tem que ser mexida por múltiplas instituições e entidades. Não é uma situação que seja tratável só pela saúde, ou só pela justiça, ou só pelo serviço social. Tem que ter, de facto, tem que ser com pinças.
com bastante cuidado. Eu lembro-me, peço desculpa, não sei Sim, se posso Ana, intervir. pode? Numa das últimas formações que fiz sobre violência doméstica, estávamos a falar de estudos sobre o fenómeno e de uma investigadora, quando iniciou a sua investigação, achava que quando perguntava às pessoas o que é que quer que aconteça nesta relação, que elas iriam dizer imediatamente que ele saia. Não, de todo. E a maioria das pessoas o que dizia era que ele mude. Pois. Sempre. Portanto, começa logo por aí, não é Se calhar completamente que tudo volta ao que era antes. o que era antes. Não é completamente líquido que a pessoa, à primeira denúncia, vá assumir. Temos que persistir. Temos que Portanto, persistir. é isso. Nós estamos quase a terminar o nosso programa. Estamos quase a terminar. Era isso que eu queria fazer. Só passar uma vez a ronda por cada uma para ficarmos com uma mensagem final de cada uma de vocês. Certamente no próximo ano, neste dia, vamos estar cá de novo, porque é isso que temos vindo a fazer todos os anos. Este ano a contarmos com esta presença da doutora Célia Franco, que eu agradeço imenso e espero que no próximo ano cá esteja entre nós também e que possamos ter números bem mais animadores. Passava então a palavra a cada uma de vocês, uma por cada vez, para finalizarmos este nosso programa dedicado então a este dia. Não sei se a Ana quererá iniciar e depois passaremos Sim, uma por cada vez. só para deixar mesmo esta mensagem de que existem respostas, existem pessoas para ouvir e para agir nestas situações, quer a nível local, quer a nível nacional. Dizer, portanto, que a linha 800-202-148 está sempre disponível. Também, ao nível concelhio, existe a linha de apoio social 238-605-260. O município tem esta preocupação desde há muitos anos. 260. É desde 2012 subscritor de um protocolo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses para apoio em situações de violência doméstica, especificamente quando as pessoas decidem sair e são acolhidas em casas-abrigo para o retorno à comunidade. Portanto, é uma preocupação que o município tem desde há muito tempo e que estamos disponíveis para poder encaminhar. Não temos um serviço de apoio à vítima, mas temos um serviço de encaminhamento para aqueles que poderão ajudar e que devemos sempre fazê-lo. Muito bem, muito obrigada, e dizer que ninguém nos contactou, ninguém colocou mensagem no nosso Facebook, se calhar percebemos porquê, mas as pessoas que estão do outro lado que que não se sintam desapoiadas, que sintam que há alguém do lado de cá e o município tem mecanismos que podem ajudar cada uma das pessoas. Professora Teresa Serra. Era dois temas. Violência no namoro. Já tive assim umas conferências com as jovens, o alerta: se amam, e o namoro é para se conhecerem, para começarem a amar-se, porque julgam que na altura é tudo uma paixão, tudo muito bonito, mas e já houve testemunhos de raparigas que deixaram de namorar e que chamaram a atenção do namorado, por começarem a ser agredidas. Se o rapaz conhece a rapariga, e a rapariga até usa decotes, e até usa decotes e pinta-se e veste de uma determinada maneira, se ele gosta dela assim, porque é que depois de começar o namoro começa a dizer: não quero que andes com a saia tão curta, não queres que... Quer dizer, começa aí o ciúme e o tentar apoderar-se dela, e então aí é um alerta. E é começar logo a ver, vamos lá ver. Mas depois pensam: isto pode ser que passe. E estas duas jovens que deram testemunho disseram: não, aconteceu uma vez, duas, à terceira vez acabamos. Outro ponto é nos divórcios. O divórcio dá-se, cada um segue a sua vida. Tendo filhos, é um drama. Porque é que eles se separaram? Porque acharam que já não havia amor entre os dois, não se relacionavam, não havia possibilidade de se darem. Porque é que depois continuam em guerras e são os filhos a bola de ping-pong aqui entre Sobretudo quando são mais são pequenos, os que não é? mais sofrem. Portanto, um alerta e uma chamada de atenção grande é que separam-se porque não se entenderam. Pai e mãe têm toda a razão de cada um levar a sua vida, mas que tratem os filhos com amor, que eles não lhes pediram para nascer. Verdade. Portanto, esse é um alerta grande, porque as crianças nunca pediram, estão cá, e é para serem felizes, para serem amadas pelo pai e pela mãe,
cada um com as suas vidas independentes. Patrícia. O meu alerta e o meu pedido vai sobretudo não tanto para as vítimas, vão, no seguimento daquilo que eu já tinha dito, para os amigos, para a família mais próxima, para aqueles que efetivamente gostam da pessoa que está a ser vítima de uma situação destas, e o meu pedido vai no sentido de que, ainda que não percebam as decisões que a vítima toma, que a respeitem na sua essência enquanto mulher, maioritariamente, e que nunca a abandonem, que vão estando alertas, atentos, que tentem compreender o fenómeno, que peçam ajuda, embora não sejam a vítima diretamente, mas tentem perceber de que forma podem ajudar a vítima e que se mantenham sempre por perto, para quando chegar o dia em que ela possa precisar de pedir ajuda e tome consciência, para que estejam do lado dela e, sobretudo, para irem sinalizando dentro do possível a forma como as coisas estão a correr, para não chegarmos ao estado em que chegamos, pronto, em que efetivamente existem os homicídios, então aí já não haverá muito a fazer. Portanto, aquilo que eu peço é nesse sentido, é que quem gosta das pessoas que estão nesta posição, que as respeitem enquanto pessoa, que percebam que a decisão é delas e que nunca as abandonem. E isso para mim é o mais importante, porque vai chegar o dia em que eu acredito que, se as ajudarem também na sua tomada de consciência, respeitando o seu tempo, que elas próprias vão querer pedir ajuda e vão querer ser ajudadas. Portanto, o meu alerta é sobretudo nesse sentido. Muito bem, doutora Célia Franco, uma última mensagem também no âmbito deste tema. Bom, se calhar para os mais jovens, a mensagem de que ninguém é dono de ninguém, a necessidade de desenvolvermos uma cultura de respeito pelo outro e a mensagem de que nada melhora depois. Muitas vezes as pessoas pensam que depois de casar melhora, depois de não sei quem melhora. Nada melhora depois. Se as coisas não correm bem desde o início, então temos que resolver as coisas desde o início, porque nada vai melhorar. Muito obrigada às 4 a vossa presença aqui na Rádio Boa Nova neste dia 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. É sobre elas que falamos. E para terminar, eu sugiro aqui esta música da Márcia, do Que Sou Capaz, para darmos aqui um bocadinho de força e coragem a todas as mulheres que nos estão a ouvir. Obrigada a todas. Daqui a pouco vem a Beatriz Cruz também com a informação de âmbito local e regional. Foi um gosto poder partilhar convosco este programa deste dia 25 de novembro. Só a recordar quem esteve comigo: Ana Rodrigues, coordenadora do projeto Igualdade Local, Cidadania Responsável, também a professora Teresa Serra, conselheira municipal para a Igualdade, Patrícia Santos, jurista também do projeto Igualdade Local, Cidadania Responsável, e a doutora Célia Franco, médica psiquiatra responsável pela consulta de saúde mental, também aqui do Centro de Saúde de Oliveira do Hospital, e não só, mas no caso aqui também do Centro de Saúde de Oliveira do Hospital. Muito obrigada às 4 pela vossa presença aqui na Rádio Boa Nova. Ouvimos então em conjunto esta música da Márcia, do Que Sou Capaz.